Então, começaremos essa noite com 3 textos. O primeiro deles é no Evangelho de Marcos, no seu último capítulo, capítulo 16. Marcos 16. Versículos 12 e 13. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. O próximo texto está também em um último capítulo, mas agora do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24. O versículo 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E, por fim, primeiro capítulo do livro de Atos, Atos capítulo 1, os primeiros 4 versículos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Amado Pai, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade renovada. Senhor, nesta noite pedimos a Tua bênção, a Tua condução. Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, Senhor, nós temos plena consciência da necessidade, da dependência que temos, de que o Senhor expõe as palavras para nós. Que pelo Teu Espírito, Senhor, nos dê esclarecimento e visão, entendimento espiritual. Pedimos que o Senhor não somente semeie, mas o Senhor também colha frutos por meio dessa palavra na vida de cada um daqueles que ouvirem. Nós depositamos a nossa vida diante de Ti nessa noite, esse tempo, pedimos a Tua condução para a glória do Senhor, em nome de quem oramos. Amém. O texto que vamos estudar juntos essa noite é o texto de Lucas, capítulo 24. É um evento que praticamente só Lucas registra, que a gente costuma dizer que é o texto dos 2 discípulos na estrada de Emaús. E, de fato, é isso mesmo, né? Então, antes da gente entrar em detalhes nessa parte desse texto, que vai do versículo 13 ao versículo 35 de Lucas 24, e já abrindo um certo parênteses aqui, eu creio que vai ser muito bonito a gente ver como é que o Senhor lidou com aqueles 2 discípulos. O Senhor tinha um plano para com eles. Eu acho que esse plano do Senhor é muito mais comum do que a gente imagina. Eu me vejo sendo tratado pelo Senhor dessa maneira com alguma frequência. Então, isso pode nos ajudar a entender as maneiras com que o Senhor lida conosco, e isso exemplificado na maneira com que ele lidou com aqueles 2 discípulos. Mas esse evento, ele ocorreu no domingo de Páscoa, ou seja, o domingo de ressurreição, né? O primeiro dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Acabamos de ler em Atos que ele
ficou 40 dias aparecendo, né, aos apóstolos, ministrando as coisas concernentes ao reino de Deus. E desses 40 dias, esse aqui é o primeiro, né? Então, nós queremos ganhar um pouquinho mais desse contexto, porque precisamos, isso é fundamental, entrar um pouco imaginar o sentimento que passava no coração daqueles dois discípulos, para entendermos melhor o cuidado que o Senhor teve com cada um deles. Então, para pegarmos esse contexto, vamos ler o começo do capítulo 24 de Lucas, versículos de 1 a 12. Vamos aproveitar e lembrar um pouco das coisas que mencionamos na última vez que conversamos, né, quando tratamos de Maria Madalena, que foi, digamos assim, o primeiro evento daquele domingo de ressurreição. Então, antes de começarmos essa leitura, deixa eu lembrar aos irmãos de alguns pontos que serão importantes. No domingo de ressurreição, bem cedo de madrugada, um grupo de mulheres havia combinado de irem até o sepulcro, né, embalsamar o Senhor, okay? Colocar uns ungüentos, enfim, prestar a sua devoção ao Senhor. Esse grupo estava subdividido em dois grupos. Um grupo que ficou com Maria Madalena e um grupo que ficou com Joana. O grupo de Maria Madalena, por sua vez, voltou a se dividir, ficando só Maria Madalena de um lado e o resto do grupo, né, agora sim com Salomé ali, digamos, vamos utilizá-la para designar esse grupo, indo ao sepulcro. Os três grupos foram até o sepulcro, né? Todos os grupos, menos Maria Madalena, entrou no sepulcro. Todos eles viram anjos, ou um anjo, ou dois anjos, né? Mas só para dois deles o Senhor apareceu. E no capítulo 24 de Lucas, o que temos é um pequeno relato do grupo de Joana. Esse é o contexto, né? Então, o grupo todo era o grupo que envolvia todas as mulheres, os nomes delas são mencionados aqui, mas lembre-se que eles foram subdivididos, cada um teve uma experiência um pouquinho diferente, né? A menos que a gente enxergue esses subgrupos, nós vamos ter muita dificuldade em compatibilizar os relatos dos evangelhos, né? Porque parece que um fala uma coisa, outro fala outra, mas não era assim, não era assado. Mas a gente tem essas dúvidas porque a gente imagina que tudo aconteceu para o mesmo grupo de pessoas no mesmo instante, no mesmo momento. Isso não é o que parece que aconteceu. Então, com esse pequeno pano de fundo, vamos ler os primeiros 12 versículos, aí nós vamos lembrando de alguns detalhes e tentar entender o sentimento que passava no coração daqueles dois discípulos naquele dia de domingo. Então, capítulo 24 de Lucas, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Elas são as mulheres, esse grupo de mulheres, levando os aromas que haviam preparado. Antes de prosseguir, o grupo de mulheres era bem maior do que simplesmente aquelas das quais conhecemos o nome, né? Os evangelhos nos dizem que havia um grupo de mulheres que havia vindo da Galileia e que serviam ao Senhor com seus bens. Mulheres das quais nós não conhecemos os nomes, mas elas faziam parte desse grande serviço, né? E elas faziam parte desse grupo de pessoas que havia ido ao túmulo. Versículo 2. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Então, aqui é o primeiro momento em que percebemos uma diferença, porque os outros dois grupos, né, Maria Madalena e o grupo de Salomé, eles viram um anjo. Aqui eles viram dois varões. Então, é um momento um pouquinho diferente. Versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou.
Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então vamos parar aqui por enquanto. Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor ressurreto. Marcos nos diz isso. E os irmãos lembram, essa descrição está no Evangelho de João, quando ela viu de longe o sepulcro aberto, ela logo concluiu que o corpo havia sido removido e ela correu imediatamente para Pedro e João para dizer: olha, removeram o corpo e não sabemos onde o puseram. Lembre-se que ela não chegou a entrar no sepulcro, não chegou perto. De longe ela viu. Então ela deixou um grupo lá, que é o grupo de Salomé, e foi até os apóstolos. Estes, por sua vez, correram para o túmulo juntos. João chegou antes, mas não entrou. Pedro chegou, entrou, viu, saiu. Então João entrou, viu e creu, e saiu e voltaram para casa. E nesse meio de tempo, Maria ficou ali, aí talvez tenha chegado um pouco depois, ficou na porta do túmulo e aí ela teve um encontro com o Senhor. João capítulo 20 descreve esse evento. Então ela viu o Senhor ali e quando ela se agarrou aos pés do Senhor, o Senhor disse: olha, não me detenhas, não me segures, porque ainda não subi para o Pai. Então esse é um momento. Okay? Nesse meio de tempo, né, o outro grupo de Salomé havia estado ali, entrou, viu 2 anjos, assim como Maria, aliás, um anjo. Aí elas saíram apavoradas, né? E depois que o Senhor apareceu para Maria, o Senhor apareceu para esse grupo. E, curiosamente, esse grupo, o Senhor permitiu que eles lhes agarrassem os pés, né? E não lhes deu a recomendação que ele havia dado a Maria. A razão para isso é o assunto da última mensagem, era o trato do Senhor específico com Maria. Mas ele então disse para aquele grupo de mulheres: olha, ide avisar os discípulos, né? Que eu ressuscitei, né? Vamos dizer assim. Então elas foram elas viram o Senhor. Agora o terceiro grupo, que é o grupo de Joana que está aqui, vocês viram que elas entraram provavelmente depois, já não era um anjo, eram 2, não viram o Senhor e voltaram imediatamente para os apóstolos sem ver o Senhor, quer no sepulcro, quer depois. E o relato delas foi: olha, tivemos uma visão de anjos, né? Ora, Maria, depois que ela viu o Senhor, ela não disse: olha, eu tive uma visão de um anjo. Ela disse: vi o Senhor. Se essas mulheres tivessem visto o Senhor, elas não se iam preocupar em dizer: tivemos uma visão de anjos. Então, a esse grupo, ao que tudo indica, realmente não teve nenhuma visão do Senhor ressurreto. Então, esse é o grupo de Joana. Agora, no versículo 10, nós vamos ver vários nomes do conjunto todo das mulheres. Versículo 10, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. E tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Essa é uma segunda visita de Pedro ao sepulcro, irmãos. A primeira havia sido feita bem antes. Logo que Maria Madalena voltou a reportar para Pedro e João que tinham levado o corpo do Senhor e não sabiam onde tinham colocado, Pedro e João correram para o sepulcro. Esse foi logo de madrugada, bem no início. Agora não, agora as mulheres, todos os grupos das mulheres haviam estado no sepulcro, visto o Senhor, dois grupos deles, voltado aos apóstolos, e agora com esse novo relato de que haviam visto anjos, Pedro, mais uma vez, se levantou e correu ao sepulcro, e ao que tudo indica, correu sozinho, foi sozinho. E o versículo prossegue dizendo assim: e abaixando-se, nada mais viu. Ele se abaixou da entrada. João é muito claro dizer que ele entrou no sepulcro. Então, isso aqui realmente parece ser um segundo momento, uma segunda experiência de Pedro ao sepulcro. Então, ele viu, mas senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa,
maravilhado do que havia acontecido. Então, o que que temos aqui? Até esse ponto, temos o terceiro dia já de que o Senhor havia sido crucificado. Lembre-se todas as expectativas que eles tinham do que o Senhor era, o que o Senhor faria, né, por eles, por Israel. E isso parecia ter desmoronado, né, na sexta-feira da paixão. Agora já era o terceiro dia, e esses eventos todos surgiram. O corpo do Senhor havia desaparecido, não sabiam o que tinha acontecido. A essas alturas, Maria Madalena já tinha dito: eu vi o Senhor. Seguramente o grupo de Salomé deu um testemunho parecido. O grupo de Jona disse: tivemos visão de anjos dizendo que ele ressuscitou. Mas os textos sistematicamente dizem: eles não creram no que ouviam, não creram nelas, né? Abre um parênteses aqui, mas na linha de apologética. Uma dos argumentos, né, que os céticos usam para explicar a ressurreição, obviamente eles não creem na ressurreição, é que essas pessoas todas haviam tido visões que psicologicamente são provocadas quando você muito deseja que alguma coisa aconteça, de tanto você desejar aquilo, você tem uma visão de que aquilo aconteceu e é tudo fruto de imaginação. Seguramente não poderia ser o caso aqui, porque eles não criam, eles não esperavam que o Senhor ressuscitasse, tamanha a incredulidade do coração deles. Então, esse é um argumento muito fraco, né? Inclusive é contrário ao que o texto nos diz. Mas então fica assim, esse aspecto. Então, eles não haviam crido ainda, né? E é nesse contexto que vamos nos deparar agora com esses dois discípulos que foram para Emaús. Emaús ficava a uma distância de 10 a 11 quilômetros, né, de Jerusalém, porque passar pelo campo. Se você andar muito rápido, você faz isso em 2 horas, né? Mas quem já vai conversando, já medi isso, né? Você vai com alguém conversando e vai caminhando e conversando, a velocidade média é da ordem de 3 quilômetros por hora, né? Então, imagina, você precisa de 3 horas e meia para percorrer esse caminho. E Marcos, os irmãos lembram que ele diz assim, que 2 discípulos saíram para o campo, né? E aqui nós temos um pouco mais de informação dizendo que eles foram para o campo, mas em direção a Emaús. O irmão Campbell Morgan faz uma observação muito curiosa. Ele diz que, na opinião dele, esses 2 sentiram que eles precisavam espairecer, né? Eles estavam há 3 dias com essas questões, as frustrações, essa tristeza, essa agonia, a desesperança, né? E é como se eles dissessem: oh, vamos caminhar, vamos para Emaús, vamos colocar os pensamentos em ordem. E é esse espírito que eu quero que os irmãos tentem perceber agora no texto, assim que nós entramos, porque o Senhor aparece para eles sem se revelar e começa a interagir nesse contexto com cada um deles. Então vamos lá. Versículo 13, capítulo 24 de Lucas. Naquele mesmo dia, estamos falando aqui do mesmo domingo, só que um pouco mais tarde, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Então, fazendo a conversão, isso dá da ordem de 10 a 11 quilômetros. Esse versículo, os irmãos precisam anotar. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Você percebe que eles estavam fazendo um exercício mental de tentar entender a razão do que aconteceu, as consequências do que aconteceu, tentar procurar explicações para as frustrações deles, e seguramente não estavam conseguindo, mas esse, irmãos, é um exercício importante de nós aprendermos a fazer, né? Considerar agora o mais interessante, eles decidiram fazer isso juntos. Não foi um sozinho, falando com seus próprios botões. Eles foram conversando entre si a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles não estavam jogando conversa fora. Eles tinham um foco, né? Eles tinham uma necessidade, eles tinham uma angústia, né? E eles precisavam se ajudar mutuamente, cultivar isso mutuamente. Versículo 15.
Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, olha que frase importante, nesse processo, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas, curiosamente, o Senhor não se fez conhecer a eles nesse momento. Versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Se o Senhor permitir, o nosso próximo tema é o de Tomé, que ainda é um evento que começa nesse mesmo domingo de noite, né? E quando formos falar de Tomé, eu acho que nós vamos aproveitar para falar um pouco das características do corpo glorificado. O Senhor já estava com o corpo glorificado. Nós não sabemos quantas as características do corpo glorificado dele nós teremos, mas seguramente algumas teremos. Mas uma que é especificamente dele, não sei se será assim conosco ou não, é a capacidade de se fazer reconhecer ou não. Vocês se lembram que com Maria Madalena foi assim também. Maria conhecia o Senhor. Mas no primeiro contato, ele conversou com ela, ela achou que fosse o jardineiro. Somente quando ele pronunciou o nome dela, Maria, é que ela disse Rabone, aí que ela percebeu que era o Senhor. Aí o Senhor permitiu ser reconhecido, né? Então, aqui o contexto é o mesmo. O Senhor vai demorar um pouquinho para se permitir ser reconhecido. Então, o Senhor já foi chegando junto, já não eram dois, eram três. Aqui, sim, eu fico sempre imaginando essa cena, né? Se fosse comigo, fosse um dos dois conversando e discutindo essas questões, essas agonias, né? E de repente aparece um terceiro, fica do lado ali para pescoçando. Eu não sei os irmãos, mas eu sou mineiro e olhar para o cara, falei assim: o que você está fazendo aqui, né? Que história é essa? Né? Se alguém te chamou, mas alguma coisa de especial aconteceu aqui, porque eles permitiram que essa pessoa os acompanhasse. E essa pessoa não era ninguém mais, ninguém menos, senão o próprio Senhor. Mas eles não sabiam disso ainda. Então lhes perguntou Jesus. Olha que curioso, esse estranho não somente se achega a eles, como começa a se envolver na conversa. E aí nós começamos a entender o trato do Senhor com eles. Eles estavam tentando entender as coisas, processar mentalmente os eventos, e o Senhor começa a fazer perguntas, parece-me, com o objetivo de ajudá-los a esbarrar na verdade, ajudá-los a tocar na verdade. Então, o que o Senhor começou a dizer? Qual foi a primeira pergunta do Senhor? Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Olha que expressão importante. Isso fazia parte do processo da caminhada. Enquanto eles conversavam e discutiam e caminhavam, o Senhor chegou, o Senhor perguntou: o que é isso que vocês estão discutindo enquanto caminhais? Depois eu vou falar um pouco mais a respeito disso. É como se o Senhor desse a oportunidade deles organizarem o seu pensamento. Então, ok, o que está preocupando vocês? O que está angustiando o coração de vocês? Organiza seu pensamento. Fala para mim. Muitas vezes, nós temos algumas agonias, algumas questões que nos afligem, mas a gente não tem que organizar isso, a gente só vai sendo aflito, né? Mas a gente não tem que explicar isso para ninguém, tem gente que gosta de colocar no papel. Mas na hora que você faz esse tipo de coisa, esse exercício é importante porque você, opa, então é isso, realmente são essas coisas que estão me afligindo. E o Senhor deu essa oportunidade àqueles dois discípulos. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, então antes de ouvirmos a resposta de Cleopas, aqui nós temos um parênteses interessante, algumas traduções colocam um acento agudo no E, Cleopas, né? Na minha tradução não tem acento, então eu leio Cleopas. E no versículo 25 de João 19, ao descrever as pessoas que estavam ali junto à cruz, eu vou ler esse versículo para os irmãos,
Diz assim, junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, alguns imaginam que esse Clopas mencionado em João capítulo 19, talvez seja o Cleopas de Lucas 24, 18. Em particular, o irmão Campbell Morgan pensa que isso é difícil, talvez não, porque esse nome aqui, Cleopas, é um nome grego e Clopas é um nome aramaico. Mas como eles costumavam, às vezes, dar nomes, né? Igual Simão Pedro, né? Pedro é grego e Cefas é aramaico. Então, poderia ser o caso aqui também. Então, fica essa, essa possibilidade, apesar de que ela não é crítica em nada, né? Agora, o curioso também é o seguinte, e o outro? O outro discípulo, nós não temos absolutamente nenhuma dica. Mas alguns irmãos desconfiam que esse outro discípulo poderia ser o próprio Lucas. E o argumento deles, né, é que cada evangelho, o próprio autor humano se fez aparecer, ainda que de forma escondida. Então, por exemplo, no Evangelho de Mateus, Mateus aparece sob o nome de Levi. E Mateus escreve o evento. Mas ele apresenta, ele não diz Mateus, não diz eu, né? Ele diz um tal Levi. Depois nós sabemos que Levi é Mateus. Marcos, no Evangelho de Marcos. Vocês lembram aquele jovem que acompanhou o Senhor até o Getsemane, envolto num lençol, e depois fugiu desnudo? Então, com quase toda certeza, esse era Marcos, né? Em Lucas, aqui possivelmente esse seja Lucas, e em João, ele mesmo aparece como o discípulo a quem Jesus amava, o outro discípulo, ele nunca usou o seu próprio nome no seu evangelho, né? Então, fica aí essas questões de curiosidade aí nesse texto aqui dos dois discípulos, Cleopas e o outro. Bom, voltando ao versículo 18, resposta de Cleopas para a pergunta do Senhor: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E o Senhor voltou a falar com eles no mesmo espírito, falou: quais? Vocês percebem que o Senhor ele faz essas perguntas para forçá-los a verbalizar as suas angústias, as suas questões, para expressar, para ordenar o pensamento, ordenar o que eles estavam pensando, os eventos que lhes traziam angústia. Que eventos são esses? Fala para mim. Deixa eu entender o que vocês, né, viram, pensaram, o que vocês estão sentindo. E aí a resposta de Cleópatra é muito dos dois, né, porque eles responderam, imagino, juntos, né? E ela é muito reveladora e ela tem a ver com a segunda parte do texto, né? Então, disseram o seguinte, explicaram, versículo 19, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Observa o tom de desalento, de desesperança. Esperávamos, do verbo não esperamos mais, né? Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, as que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Esse é o discurso do grupo de Joana, porque foi tudo que elas viram, né? Foram os anjos, os quais afirmam que ele vive. Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, provavelmente se referindo a Pedro e a João, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então está aí a resposta dos dois discípulos, e ela mostra uma série de coisas, mostra esse desalento,
mostra a frustração, porque eles imaginavam algo do Senhor que na cabeça deles não ia acontecer mais. Falaram das mulheres, mas está claro que ninguém acreditou nelas, nem mesmo eles. Né? Ele fala assim, é bem verdade que as mulheres foram, mas não foi para frente. Né? Mas observe que quando eles vão falar do Senhor, o que eles falam? Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, nada disso está errado. Mas vocês veem que eles não haviam visto ainda a Jesus como Senhor, como Messias, como Filho de Deus. Observem isso. Então, enquanto o entendimento de alguém é como desses discípulos, realmente o entendimento espiritual fica muito limitado. Se alguém enxerga em Jesus apenas um varão profeta, uma pessoa com grandes obras, poderoso em obras e palavras, etc., e se continua o texto, ele não diz o seguinte, ele foi morto pelo desígnio de Deus, era plano de Deus, não. As nossas autoridades o entregaram para que fosse crucificado. Percebe? É uma visão meramente humana, humanista, de todo esse evento, da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da paixão, né, do Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, os olhos deles estavam bloqueados de verem a realidade espiritual dessas coisas. Mas o Senhor precisava levá-los a esse ponto. O Senhor precisava levá-los a que eles verbalizassem. Então, como é que eles viam as questões? O que afligia? Era isso que estava afligindo. Mas por que eles estavam aflitos? Porque eles não creram no que o Senhor havia dito a eles. Né? Mas agora, tendo o Senhor participado da conversa com eles, tendo o Senhor lhes dado a oportunidade de se manifestarem, de ordenarem seu pensamento, de mostrarem o que estava, né, no coração, na mente, o que lhes trazia angústia, agora o Senhor pode corrigi-los. Então, nós vamos observar agora o trato do Senhor. Então, a primeira parte do trato do Senhor para com eles é participar e envolvê-los na conversa. E o Senhor os envolve na conversa como? Fazendo perguntas. O que é que vos aflige? O que é que estáis discutindo enquanto caminhais pelo caminho? E quando eles dizem eventos que aconteceram recentemente, o Senhor disse quais? E aí eles puderam fazer essa lista e dar a visão do que eles tinham no problema. E aí o Senhor tem condições de fazer uma correção bem pontual. Então vamos à correção. Versículo 25. Então lhes disse Jesus, aí vem a correção. Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, nessa declaração do Senhor, temos duas repreensões. Elas são um pouco diferentes. Uma é nécios. Uma melhor palavra talvez fosse assim, pessoas com falta de percepção. Eles não estavam percebendo, eles não tinham uma clareza, vamos dizer assim, das escrituras, do que estava escrito. E depois, um problema de fé, né? Tardos de coração devagar, a fé não estava em exercício. Então, por um lado, eles não tinham uma compreensão boa, e por outro lado, a fé deles não era operosa, não estava engrenando. Então, isso era tardio, se tornaram tardios de coração, tardos de coração. Aqui é difícil de dizer qual que é a causa de qual, né? Talvez as duas coisas venham sempre em pacotes juntos, né? Talvez eles não creram, ou seja, não entenderam as escrituras por falta de fé, e o fato de eles não terem fé talvez fosse porque eles não criam nas escrituras, não estavam com as escrituras, né, claras e recebendo as escrituras no que elas diziam em si mesmas, né? E agora o Senhor vai explicar essas coisas para ele. Então, ele fez essa crítica em duas fases. Nécios, e para o nécios, essa falta de percepção, o Senhor vai corrigir como? Trazendo percepção das Escrituras, discorrendo com eles a respeito das Escrituras. E depois ele vai lidar com a outra crítica que ele fez, que é tardos de coração, ou digamos, falta de fé. Versículo 26. Porventura não convinha
que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, é como se ele dissesse, era necessário que essas coisas acontecessem. O Senhor foi crucificado não porque ele foi entregue, ele foi, né, entregue aos romanos, as autoridades de Israel traíram, nada disso, realmente foi óbvio, era necessário, convinha que isso acontecesse. E observe que no versículo anterior, quando fala dos profetas, fala assim, tudo o que os profetas disseram. Então, eles precisavam ter uma ideia do todo mesmo, né? E então, ao padecer, ele entraria na sua glória. Por isso que era necessário. E começando por Moisés, versículo 27, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, como é que a gente lida, ou como é que o Senhor lida conosco quando nós somos nécios, quando nós temos falta de percepção, falta de entendimento? É estudo da Bíblia mesmo, né? É gastarmos tempo com a palavra, é permitirmos que o Senhor fale conosco em toda a palavra, em todas as escrituras, né? Começando por Moisés, entenda, Pentateuco, passando pelos livros de sabedoria, chegando nos profetas, ou seja, todas as escrituras, né? E, claro, eles estavam conversando, então essa deve ter sido um estudo bíblico de por volta de 3 horas. Mesmo assim, o Senhor fez isso com grande talento, se é que eu posso colocar dessa maneira, né? O irmão Campbell Morgan diz que sempre que ele lê esses versículos, ele fica assim, como eu gostaria de ter ouvido esse sermão, né? Como eu gostaria, porque deve ter sido alguma coisa extremamente preciosa. A gente gasta horas, horas e horas e horas, não sai de um versículo às vezes, né? Mas isso não é vantagem, não. Isso realmente é a nossa dificuldade. Mas o Senhor conseguiu, naquele período, percorrer todas as Escrituras para apontar para si, mostrar que era importante, convinha, né, que o Messias padecesse e entrasse na sua glória. Bom, depois desse tempo todo, finalmente, eles começaram a se chegar ao destino. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Aqui é mais um toque delicado, né, cuidadoso do Senhor. É que o Senhor, ele fez menção. Não diz que ele ia adiante, o Senhor estava lidando com esses dois discípulos. É quase como que pedindo para ser convidado, né? Tem gente que faz isso mesmo, né? A gente diz que se convida. Aqui o Senhor fez menção de que ia para frente, ia adiantar, mas ele queria mesmo que eles tivessem essa oportunidade de chamá-lo para estar consigo. Observe que ainda não sabiam que era o Senhor, né? Então, mais uma vez, o Senhor os envolveu nessa ação. O Senhor sempre quer nos colocar em situações em que nós possamos e queiramos dar uma resposta, né? Então, ele fez menção de que iam para frente, que ia para diante. Mas o lugar já estava escuro, era um lugar perigoso. E eles se preocuparam com essa pessoa, né? Eu imagino que, ao ouvi-lo discorrer nas escrituras, ao longo desse tempo, eles devem ter ficado muito bem impressionados e criar algum tipo de laço, né? E o versículo 29 diz, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, né? Eu lembro aqui quando o Senhor, numa das cartas, a carta lá em Apocalipse 3, né, para Laodiceia, ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, é uma situação um pouco parecida. Aqui não é a igreja, são esses dois discípulos. Ele não bateu a porta, mas ele fez menção de que é para frente, mas o Senhor desejava entrar, a gente percebe isso no texto, e deu a chance deles entenderem isso e o chamarem, o constrangerem a fica conosco. O Senhor entrou, e aquele que era o convidado
imediatamente se tornou no anfitrião, né? Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, o Senhor permitiu que eles fossem reconhecidos. Esse é o trato do Senhor para o segundo problema, o tardos de coração, a falta de fé, a falta do exercício de fé. Então o Senhor os ajudou. Com respeito ao Nécios, ele lhes expôs as Escrituras. Com respeito ao tardo de coração, ele permitiu ser reconhecido. E, curiosamente, ele permitiu ser reconhecido no momento do partir o pão. Quando ele partiu o pão, alguma coisa conectou, né, na mente, no espírito daqueles discípulos, e eles o reconheceram, né? Agora, observe o seguinte, esses dois discípulos não eram dentre os 11, não eram dentre os apóstolos. Esses dois discípulos não estavam na, na última ceia, né? Então, de onde será que talvez, né, se deu essa conexão, de modo que quando o Senhor abençoou os elementos, eles o reconheceram? Então, tem uma hipótese. Então, vamos, ainda no Evangelho de Lucas, vamos voltar ao capítulo 9. Acho que tem um paralelo muito claro, e isso talvez seja uma dica. Lucas, capítulo 9. Olha o paralelo do ponto de vista do cenário, né? É a primeira multiplicação dos pães. Versículo 12. Lucas 9, 12. Mas o dia começava a declinar. Eles falaram com o Senhor, mas já declina o dia, fica conosco, já declina o dia. Aqui também. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. E no versículo 16, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Irmãos, havia muita gente naquela ocasião. Talvez esses 2 discípulos estivessem lá, né? E talvez eles tenham sido impressionados à maneira com que o Senhor tomou aqueles 5 pães e 2 peixes e os abençoou. Pode ter sido isso. Quando, agora na casa deles, não sei se é a casa deles, mas onde eles estavam lá em Emaús, o Senhor tomou o pão, abençoou, os olhos deles se abriram, né, e reconheceram o Senhor. E o mais interessante, irmãos, assim que eles reconheceram o Senhor desapareceu da presença deles. Vocês percebem que o Senhor estava como que preparando-os para aquele momento, daí a 40 dias, em que ele realmente se voltaria para o Pai e não mais me vereis. Foi isso que o Senhor disse naquela noite no cenáculo, né? Volto para o Pai e não mais me vereis. O Senhor precisava treinar esses discípulos a andarem por fé. E por fé significa crendo, sabendo quem é o Senhor, mas sem a dependência de ver com os olhos físicos. Então, esse cuidado do Senhor com esses 2 discípulos é uma coisa fantástica. Porque, observe, ele se aproximou deles e ele não foi reconhecido. E falou com eles, caminhou com eles, eles os repreendeu, eles os instruiu. Chegaram lá, eles entraram na casa, ele tomou os elementos, ele os abençoou. Isso tudo sem ser reconhecido. E assim que ele foi reconhecido, ele desapareceu. A gente talvez fizesse tudo completamente diferente, né? Assim que aparecesse, já se apresenta
e já vai curtindo o momento e etc. Mas lembre-se que o Senhor, o desejo dele é lidar com eles, né? Prepará-los para aquilo que estava por vir. E na sabedoria do Senhor, foi isso que ele fez. Eu voltarei a isso em breve. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Falei para os irmãos que ia voltar nessa questão do caminho. É muito curioso, esse texto é um texto que se deu no caminho. Observe depois, fala no caminho, fala enquanto caminhavam, enquanto prosseguiam. Eles caminharam juntos, o Senhor se apresentou, o Senhor foi com eles, o Senhor os repreendeu no caminho, o Senhor falou com eles no caminho, né? Nós chegamos a falar também um pouquinho do caminho, né? Quando tratamos da cura do cego, na saída de Jericó. Bartimeu, lá diz que ele estava à beira do caminho. E os irmãos lembram que naquela ocasião nós também fomos ver o caso de Eli, pouco antes dele morrer, quando ele estava esperando notícias da batalha, diz que ele estava ao fim do caminho. Mas há traduções que dizem que ele estava à beira do caminho, também cego. Então, estar à beira do caminho é aquelas pessoas que assim, não enxergam, estão cegas, estão à margem do propósito de Deus, à margem do mover de Deus. Graças a Deus, esses dois discípulos não estavam à margem do caminho. Eles estavam no caminho. Eles estavam caminhando juntos, discutindo a verdade, argumentando, sim, é verdade, mas estavam isso num processo salutar, um processo do qual o Senhor se agradou e o Senhor utilizou para lidar com eles. Tem um versículo aqui, versículo 17, quando o Senhor lhes perguntou, né, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E a última frase desse versículo diz: e eles pararam entristecidos. Irmãos, isso é uma verdade. A tristeza nos para muitas vezes. Às vezes a gente, nessa agonia, nessa luta, nessas frustrações, nos entristecemos. E quando nos entristecemos, a gente acaba parando. Mas observe que eles não ficaram parados. Tudo bem parar. Às vezes a gente tem que parar mesmo um pouquinho, mas eles não ficaram parados. Se eles tivessem ficado parados em função da tristeza, eles não teriam chegado até Maús. Não teria acontecido nada do que nós acabamos de ler, né? Então, ainda que seja uma verdade que a tristeza muitas vezes nos para, e o Senhor sabe disso. O Senhor deve ter parado junto com eles e pacientemente ouvido eles responder, mas eles prosseguiram. Então, isso é sempre um encorajamento para nós. E isso, quanto eles andavam no caminho. E eles se perguntaram, oh, gente, como é que pode? Eles punham as escrituras para nós enquanto estávamos no caminho. Será que nosso coração não pegou fogo? A resposta é não, né? Não pegou fogo. Né? E a citação que eu trouxe para os irmãos hoje é a citação do próprio irmão Campo Morgan com respeito a isso, né? É um parágrafo muito solene da gente ouvir. Ele diz assim, com respeito a essa expressão, né? Não nos ardia o coração. Ele disse assim: não há nada que a Igreja de Deus precise mais do que reacender esse fogo. Temos nos tornado por completos, perfeitamente imperfeitos, friamente regulares e esplendidamente nulos. Muitas vezes a frieza do nosso coração é assim. E às vezes temos que nos perguntar: Senhor, será que quando o Senhor fala comigo na palavra, não se aquece o meu coração? Versículo 33, estamos concluindo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então, observe que eles realmente não eram dos 11. Imediatamente voltaram para Jerusalém. Eles haviam caminhado talvez 3 horas, esses 10, 11 quilômetros. Agora, os outros
mesmo os 10, 11 na outra direção, seguramente de forma muito mais rápida, mas eles voltaram. E chegaram lá, já estava mais de noite, e aí esse é o evento que veremos da próxima vez. Mas quando chegaram lá, o que eles ouviram? Os quais diziam, versículo 34, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Nós sabemos que ele apareceu a Simão, apesar de não sabermos o que aconteceu ali, mas seguramente o Senhor o confortou, o restaurou, a comunhão, né? Lembre-se que Simão devia estar como esses discípulos arrasados, só que com mais razão, porque ele havia negado o seu Senhor, né? E então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Curiosamente, Marcos diz que também não deram crédito para esses dois, né? Então, irmãos, muitas vezes a nossa experiência vai ficar sendo só nossa mesmo. Mas pergunta para eles se eles trocariam isso por alguma coisa. Seguramente não. Eles haviam estado com o Senhor, haviam visto o Senhor. Irmãos, é um texto cheio de riqueza, cheio de pérolas. Cada um pega a pérola que precisar. Mas eu quero terminar com o que me parece ser de grande encorajamento, né? Que é a atitude desses dois discípulos, né? Apesar deles estarem desanimados, desesperançados, eles tinham apostado todas as suas fichas no Senhor, o Senhor estava na cabeça deles morto, crucificado. Eles esperavam que ele fosse quem fosse redimir Israel, e isso parecia já, né, não ser mais possível, mas eles toparam sair juntos, caminhar juntos, sair para o campo, espairecer, mas não espairecer cada um por conta própria, juntos. Para quê? Para conversar, para discutir, para argumentar, para tentar entender o que havia acontecido. E nesse processo o Senhor se apareceu a eles e eles não sabiam. Irmãos, penso eu que muitas e muitas vezes, né, quando separamos um tempo para estar com um irmão, com uma irmã, para isso, né, seja para discutirmos, para vermos questões que nós não entendemos, não tão claras, estamos confusos, desanimados, desalentados, desesperançados, o Senhor se faz presente no nosso meio. Mesmo que nós não o reconheçamos, mas ali está o Senhor. Daqui a pouquinho ele começa a nos envolver nessa conversa e nos permite elencarmos as nossas ideias, ordenarmos o nosso pensamento, expormos aquilo que nos aflige. E aí ele tem uma chance de nos corrigir. Talvez de dizer nécios, tardos de coração. Mas se ele que nos corrige, ele também não apenas critica, não apenas aponta o problema, mas ele traz a solução. Ele diz nécios, mas ele lhes abriu as escrituras, começando por Moisés, passando pelos profetas, né? E também depois, o tardo de coração, aquele coração devagar, pesado, parece que não responde, nada acontece com ele, né? A fé não se manifesta. Aí ele faz assim, ele faz alguma coisa em que automaticamente eles dizem, é o Senhor. E assim que isso acontece, o Senhor desaparece. E os deixa com aquele sentimento de que quero mais, mas com aquela convicção de que era o Senhor. E que agora eles precisavam aprender a caminhar sem depender tanto, né, daquelas impressões visuais, físicas que eles haviam acostumado a ter do Senhor ao longo daqueles 3 anos e meio de ministério. Esse é o cuidado do Senhor para com esses dois discípulos. E a impressão que eu tenho, irmãos, é que é algo muito prático. E se você observar com cuidado, tenho quase certeza que isso já deve ter acontecido com você, né? E se não aconteceu, pode vir a acontecer em breve, desde que você permita isso, né? Se você estiver realmente assim, pronto para jogar a toalha, vai com alguém, conversa com alguém, discuta, né? Tenta entender e permita que o Senhor se faça presente, fale. Às vezes vai falar por meio dessa outra pessoa, às vezes vai falar por meio da sua palavra. Não sabemos, nós não podemos limitar o Espírito de Deus. Ele é soberano, mas o Senhor quer tratar conosco.
Ele trata conosco enquanto caminhamos e andamos e prosseguimos pelo caminho. Se a tristeza nos parar, que não seja por muito tempo. Prossigamos, e assim o Senhor haverá de lidar conosco. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa realidade, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Senhor, e confessamos que somos aqueles que precisam da Tua intervenção. Nós precisamos ver o Senhor, tocar no Senhor, ouvir a Tua voz nas Escrituras, ouvir a Tua voz por meio de outras pessoas e termos essa clara impressão de que vimos e tocamos no Senhor. Fala ao coração de cada um. Tu conheces a necessidade, tu conheces o cenário, o contexto de cada um. O Senhor é aquele que pode saciar a nossa necessidade. Acabamos de ver como o Senhor alimentou aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Que seja assim mais uma vez para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.